ninguém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. E se quiser, pode ficar. Vai ser um prazer pastorear você até o dia que o Senhor vai voltar para nos buscar. Muito obrigado. Meus irmãos, eu tenho uma chave para apresentar hoje. Glória a Deus. É a chave do carro novo do Henrique. Cadê o Henrique? Está ali, do Henrique, da sua família. Nós vamos agradecer a Deus e consagrar esse carro ao Senhor, porque a vitória dos nossos irmãos é a nossa. A vitória dos nossos irmãos é a nossa vitória, meus irmãos. Estende suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós consagramos, ó Deus, esse veículo ao Senhor, que seja uma bênção para essa família, não só para transportá-los para o trabalho, para os momentos de lazer, mas também para fazer a tua obra. Nós consagramos ao Senhor, no nome precioso de Jesus, e a igreja diz: glória a Deus. Meus irmãos, antes de ministrarmos a ceia e depois a palavra, nós temos uma criança para apresentar hoje. A Ana Luíse. Cadê a Ana Luíse? Vem para cá. Filha do Vinícius, da Kimberly. Eu fico feliz, viu, gente, quando vocês ouvem a voz do pastor. É assim que tem que ser. Obedecer. O pastor falou, vocês obedecem. Estou falando, gente, faz filho, faz mais filho. Meus irmãos, obedeceram, glória a Deus. E assim o MIPA vai crescendo. Graças a Deus. Pode vir os irmãos, parentes, quem tiver aí. Rapaz, aquela turma toda ali? Pode subir, a gente fez grandão aqui para isso mesmo. Pode vir, gente. Sobe aqui, meu filho. Pode subir por aí, eles sobem por ali. Isso. Aproveita e dá uma... Tá em branco aqui, ó. Vou pedir aos meus irmãos aí do som para abrir o meu som para mim. Está muito fechado para mim. Já aprendeu, né, varão? Já veio direto, hein? Olha que coisa linda, gente. A miperinha nova que chegou para somar. Eu fico muito feliz porque eu tenho visto a caminhada dessa família, né? Foi chegando devagarzinho, veio a Josi, o Nino, a Bia. Aí foi chegando o restante da família. Olha que família grandona, gente, bacana, ó. Nem todos ainda, nem todos são mipeiros, mas serão todos em nome de Jesus, amém, irmãos? Você pode estender suas mãos para cá. Nós vamos apresentar a Ana Luísa nas mãos do Senhor. Vamos consagrar essa criança ao Senhor, que ela seja uma bênção no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos nessa hora, Senhor, entregar nas tuas mãos a Ana Luísa. Deus, os pais entenderam que ela é sua, que o Senhor os presenteou para que eles possam cuidar na tua casa, criar ela nos teus caminhos. E nessa hora, nós apresentamos a Ana Luísa nas tuas mãos. Nós consagramos essa criança ao Senhor. Que ela seja uma bênção para essa igreja, para a família e para a sociedade. Que seja uma pregadora da tua palavra, uma adoradora de excelência. Nós consagramos essa criança ao Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz... Aí, Vinícius. Olha para lá. Diga X.
Oi? Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. É isso aí, gente. Ó, você que já tem um, faz mais dois. Você que não tem nenhum, começa fazendo um, já tá bom. Você que tem dois. Dois é pouco, três é bom, quatro é demais, né? Vai fazendo aí, gente. Faz filho. O pessoal não quer fazer mais filho hoje em dia, faz pouco filho, né? Fazer filho, gente. Antigamente as famílias eram grandes. 10 filhos, 13, 15. A Amanda falou que tem que aumentar a salinha, que é muita criança que está chegando. Meus irmãos, além de apresentar um bebê, nós temos mais 9 irmãos para apresentar que decidiram servir a Jesus com a gente. Vou chamar aqui e os irmãos, por favor, quando forem ouvindo o seu nome, seja por ali ou por aqui, por favor, subam aqui. Nós vamos apresentar vocês. É o Everton Lira Ferreira, Perla Gonçalo de Souza, Maria Eduarda de Souza, Maria Sofia de Souza, Diogo Souza, Luane Gabriele, Ana Beatriz, Jaqueline Pereira, Adão e Cláudia. Por favor, meus irmãos, avancem. Alguns já fizeram, ou estão já no processo de consolidação, né? Mas alguém que eu não chamei, pastor, já estou vindo, já falei com os irmãos, pode ter acontecido alguma falha, não chamei o seu nome, mas você já decidiu servir a Jesus com a gente. É uma ótima oportunidade para apresentar você. Tem alguém ainda? Não? Se tiver, não quiser vir agora, já foi colocado no telão, né? Procure os nossos irmãos, diáconos Anderson e Suzy. Gente, eu estou muito feliz por vocês terem decidido servir a Jesus com a gente. Meu desejo é que vocês deem muitos frutos, seja uma bênção para essa igreja. Eu espero que essa igreja seja uma bênção para vocês também. Minha oração é que a gente caminhe junto até o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Você pode estender suas mãos para cá? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, a Deus, por ter tocado no coração desses irmãos, porque eles decidiram servir ao Senhor aqui no MIPA, no Ministério Palavra e Adoração. Que eles sejam uma bênção nas mãos do Senhor para essa igreja, e que essa igreja seja uma bênção na vida deles. Te oramos, ó Deus, agradecidos, e apresentamos esses irmãos em comunhão, no nome precioso de Jesus, e a igreja diz... Sejam bem-vindos a essa sua nova família. Você aplaude ao Senhor. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Bom, chegou o momento da ceia do Senhor. Quero pedir você que abra comigo a sua Bíblia, enquanto os obreiros se colocam aqui à disposição. Os pastores, os evangelistas, presbíteros vão auxiliar aí, municiando os diáconos, os cooperadores que vão servir a igreja. Você abre comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Como de costume, nós vamos ler o texto. Eu sei que vocês sabem, talvez eles estejam assistindo a gente, mas a Fernandinha nasceu, né? Filha dos nossos pastores aí, Ivan e Ingrid, que auxiliam aí a igreja na área da adoração. E em breve nós estaremos com a Fernandinha aqui com a gente, adorando a Deus e dançando para o Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso 23.
Ajude seu vizinho a encontrar. Quem achou diz amém. Nós estamos com data de batismo também, né, Anderson? Oi? Primeira semana de julho. Frio, né, irmão? Tem que botar um aquecedor na piscina ali pra gente, hein? Glória a Deus. Você que ainda não é batizado, procure os nossos irmãos da consolidação. Passe pelo processo do discipulado. E quem sabe já no próximo batismo você vai poder estar conosco. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, diz assim: porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Você pode estender as suas mãos para cá. Nós vamos orar pelas uvas que serão servidas, pelas crianças e pelos elementos da ceia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Mais uma vez te engrandecemos, ó Deus, e declaramos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E aqui estão os elementos da ceia do Senhor: pequenos pedaços de pão partido, pequenos cálices contendo suco de uva, as bandejas com as uvas que serão servidas às crianças. Nós consagramos esses elementos ao Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus, crendo e declarando que será um momento de ceia do Senhor extraordinário, regado da tua presença, cheio da tua glória, da tua graça e da tua unção. Oramos no nome precioso de Jesus. E a igreja diz: os obreiros servem a igreja e nós cantamos uma canção para o Senhor. Abriu mão de sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. O seu nome é maravilhoso, com o seu rei resplandecente, estrela da manhã. O seu nome é maravilhoso, com o seu rei poderoso Deus. Abriu mão de sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu
fez das trevas renascer a luz. Ele é o amor, és o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, poderoso. Ali, ó, ficou uma criança ali sem receber a uva. Quem ficou sem receber, levanta a mãozinha assim, ó. Ali, Amandinha, vem uma criança para entregar. Ali, ó. Fica com a mãozinha levantada pra gente encontrar você, viu? Isso. Algum irmão ficou sem receber do pão, do suco? Isso. Faltando 2 criancinhas ali atrás. Glória a Deus. Isso. Foi? Achou aí, Amanda? Meus amados irmãos, destaque aí o pão do cálice, por favor. Segure firme aí nas suas mãos. Enquanto você segura os elementos, a gente pode cantar um trechinho desse refrão aí, maravilhoso, bem forte. Só o teclado e voz, e a igreja bem forte. Eu quero ouvir a igreja, cante. Isso. Mais uma vez. Quantos creem que Ele é poderoso? Diga glória a Deus. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Tem um motivo para estarmos aqui reunidos essa noite: para engrandecer ao único que é digno de honra, louvor, glória e adoração. Jesus é o seu nome. Nesse nome há poder. Ele morreu, ao 3º dia ressuscitou, foi assunto aos céus e prometeu que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Separe o seu pão do cálice. Todos os meses, no primeiro domingo, nós nos reunimos aqui, nesse memorial, para declarar que temos vida, porque Jesus morreu por nós. Se estamos aqui hoje celebrando a vida, adorando a Deus e com liberdade, levantando as nossas mãos, alçando a nossa voz, foi porque Jesus um dia se entregou naquele madeiro por nós.
verteu ali todo o seu sangue para que pudéssemos estar aqui. E isso já é motivo de nos alegrarmos, de liberarmos uma palavra de amor, de gratidão para Ele, de adoração a Ele. Hoje é noite de ceia do Senhor e nós estamos aqui obedecendo a palavra, trazendo à nossa memória a morte de Cristo na cruz, e entendendo no nosso coração que só estamos aqui e só temos essa condição de nos alegrarmos, de levantarmos as nossas mãos e adorar a Ele, porque um dia Ele morreu na cruz por nós. Pega o seu pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Pode comer do pão. O nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Pegue o seu cálice. E eu queria que você trocasse o seu cálice com pelo menos 2 pessoas e dissesse para ele ou para ela: é muito bom estar em comunhão com você. Faça isso. É noite de comunhão, meus irmãos. É noite de nos achegarmos à mesa do Senhor. É noite de declararmos que as indiferenças, elas ficam para trás. Maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Troca o seu cálice aí com alguém, dê um sorriso, diga para ele: é bom estar em comunhão contigo. Aleluia. Tiago, bom estar em comunhão com você, viu, meu irmão? Ed, é bom estar em comunhão com você, viu, meu irmão? Isso. Glória a Deus. Tiago, bom estar em comunhão com você, viu, meu irmão? Amém. Breno, bom estar em comunhão com você, viu? Glória a Deus. Até que Ele venha. Glória a Deus. Joelson, bom estar em comunhão com você, viu, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Que alegria. Como é bom poder estar aqui, irmãos. Como é bom poder ceiar com vocês, viu? Tire o lacre do seu cálice. Irmãos, esses elementos, eles são só um símbolo para nós. O pão, Glaucia, é o símbolo do corpo de Cristo pregado na cruz. E esse cálice contendo suco de uva é um símbolo do sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz para nos dar vitória. Louvado seja Deus. Hebreus 9:27 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus verteu todo o seu sangue naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Aleluia. Para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Forma, depois da ceia, tomou o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Pode tomar do suco. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A culpa que era minha Ele em si levou. Mas ao terceiro Ele ressuscitou, a culpa que era minha,
A igreja, bem forte, enquanto as crianças saem. Cante. Você pode liberar uma palavra de gratidão para Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quem tem uma Bíblia, abra comigo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. É o tema desse mês. O versículo é o 31. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 31. Dentro da temática desse mês. Glória a Deus. Que coisa boa, né? Que atmosfera boa. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Sua Bíblia aberta aí, para você acompanhar comigo. Meus irmãos, esse é um texto que ele está dentro de um contexto de repreensões do apóstolo Paulo, de advertências, né? O apóstolo Paulo dá aos crentes da igreja de Corinto. Na verdade, Paulo dá algumas advertências e vai dando a essa igreja, a esse povo que ali está, a direção que eles precisam tomar. Na verdade, não só no capítulo 10 e o verso 31 que li com vocês, mas a epístola de Paulo aos Coríntios, na verdade, como um todo, Paulo está advertindo a igreja de Corinto de forma veemente e está dando para esses crentes a direção que eles precisam para colocar as coisas no seu devido lugar. O povo da igreja de Corinto era um povo que era um povo cheio de excessos, né? A igreja de Corinto era uma igreja em que tudo era muito exacerbado. Tudo era demais. Você vai perceber que ainda nessa epístola, no capítulo 1 e o verso 7, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que nenhum dom faltava para essa igreja. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. E mesmo sendo uma igreja repleta de dons, era uma igreja muito religiosa, ao que parece. Uma igreja muito competitiva, ao que parece. Havia uma disputa para ver quem era mais espiritual que o outro. Você fizer uma leitura rápida do capítulo 10, 11, 12, 13, 14. Você vai perceber Paulo dando essas orientações para mostrar para esse povo que o que Deus queria fazer no meio deles não tinha a ver com eles, tinha a ver com Deus. Mas alguns deles, por manifestarem esses dons de Deus, acabavam, numa leitura muito superficial, é possível perceber, acabavam, ao que parece, se gabando por ter os dons e receber os dons que receberam de Deus. E Paulo, então, no capítulo 12, do verso 4 a seguir, Paulo vai dar algumas instruções e dizer que existem diferentes tipos de dons. E quem os dá é o Espírito Santo de Deus. Conforme
a necessidade que a igreja tem. Eles estavam tão empolgados que acabaram ficando desordenados. Eles estavam tão empolgados com o que viam diante dos seus olhos Deus operar na vida dos irmãos, cheios do Espírito, cheios do dom, que acabaram ficando desorganizados. Profecia para cá, línguas estranhas para lá. Isso não é ruim, é bom, a gente gosta também. Mas o apóstolo começa a exortar e a instruir. 1 Coríntios capítulo 14, verso 27 a seguir, Paulo vai dizer, olha, se tem alguém que fala em línguas, ore então para que haja intérprete. Porque ou então, vá para o seu cantinho, trocando em miúdos, tradução de Paulo Lopes. Ele está dizendo, então vai para o teu canto e fale você a sós ali em línguas com Deus. Porque Paulo ensina que aquele que fala em línguas, se não tem intérprete, ele não edifica a igreja, mas ele edifica a si mesmo. Ele diz ainda que quem fala em línguas fala de forma ininteligível, mas ele fala diretamente com Deus. E aí Paulo segue dando as instruções, olha, se tem profecia, que hajam 2 ou 3, que profetizem, mas os outros então cuidadosamente julguem essas profecias. Se há revelação, que o primeiro então se cale. Paulo não está impedindo os irmãos de manifestarem os dons espirituais, pelo contrário. Paulo está incentivando esses irmãos a fazerem isso. Só que estava tudo muito bagunçado, então Paulo está dando uma orientação para eles, Sebastião, para que as coisas pudessem ir para o seu devido lugar. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 39 e 40, olha o que Paulo diz, para que você não pense que Paulo estava proibindo essa manifestação dos dons. Capítulo 14, verso 39 e 40 diz assim, portanto, meus irmãos, busque com dedicação profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ainda no capítulo 14, verso 33, Paulo diz assim, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Em outras versões, diz Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Então, Paulo está instruindo a igreja de Corinto a fazer as coisas para Deus de forma mais ordenada, para que não fique aquela bagunça santa, né? Algo feito de qualquer maneira. E ajustando as coisas. O capítulo que eu li com vocês e o verso 31, Paulo está dando mais uma instrução. Ensinando para o povo que tudo o que eles têm que fazer, ou melhor, tudo que eles fizerem, tudo, eles precisam fazer para a glória de Deus. Porque o que parece, imbuídos dos dons, esses irmãos faziam para si e não para a glória de Deus. Esses irmãos faziam para que eles de alguma maneira tivessem os holofotes sobre eles. Então Paulo está ajustando, colocando as coisas no lugar, para que tudo que seja feito nessa igreja seja feito para a glória de Deus e não para a glória dos homens. E no verso 31, Paulo está dizendo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pastor, como é que nós podemos fazer tudo para a glória de Deus? Como é que eu me movo? Como eu vou agir com os meus irmãos na igreja, no trabalho, na sociedade onde eu vivo, na família? Como eu consigo fazer com que tudo o que eu realizo glorifique a Deus? Eu acredito que primeiro a gente precisa entender o que é a glória de Deus. Alguém sabe me explicar o que é a glória de Deus? Alguém tem uma ideia do que é a glória? De forma bem simples e humana,
eu fui tentar pesquisar o que significa essa glória para contribuir com a minha explanação de hoje e levar você pelo caminho que eu desejo é entender que tudo o que nós precisamos fazer precisa glorificar a Deus. O dicionário Aurélio, ele diz que glória é uma fama obtida por ações extraordinárias. É também grande serviço à humanidade, tem a ver com celebridade, com renome, com brilho, com esplendor, tem relação com honra, com homenagem. A palavra que aparece no texto original, no grego, do verso 31, que traduz glória, é doxa. E o dicionário grego do Novo Testamento, W.C. Taylor, ele diz que doxa é glória, honra, dignidade e majestade. O dicionário cristão, Vini, ele descreve essa palavra, doxa, como a natureza e os atos de Deus em automanifestação. Diz que isso, na verdade, é quem ele essencialmente é e faz. Glória. Então, essa glória de Deus tem relação com quem ele é e com aquilo que ele faz. Segundo o dicionário Vini, conforme todas as maneiras que ele se revela. Particularmente na pessoa de Cristo, a quem a sua glória sempre brilhou e sempre brilhará. Então, glória é fazer tudo para a glória de Deus, é refletir nas minhas ações, João, o brilho e o esplendor daquele a quem eu honro e homenageio, com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Aquele que carrega em todo o seu ser e em tudo que é essa glória que também é honra, é dignidade e é majestade. Na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, quer eu coma, quer eu beba, quer eu ande, quer eu vista, quer eu caminhe, quer eu converse, quer eu adquira algo, quer eu compre, quer eu venda, tudo o que eu faço precisa refletir esse brilho, esse esplendor de uma glória daquele que eu honro, homenageio com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Porque eu entendi que eu não fui feito ou criado para a minha própria glória. Existe um motivo de eu ter nascido e estar aqui hoje, no dia 1º de junho de 2025. É para que em tudo que eu faço, o nome dele seja glorificado e adorado. Então eu nasci com um propósito, e o propósito de eu estar aqui é para manifestar a glória daquele que me criou. E como eu faço isso? Me preocupando da maneira que eu visto, falo, me movo, compro, vendo, como eu ando, com quem eu sou. Quando eu entendo na verdade quem eu sou, no que ele me tornou, desde o dia em que eu levantei as minhas mãos, declarei com os meus lábios e criei no meu coração que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Então, do dia que eu entendi isso, eu entendi. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque eu existo. Existo e vivo para a glória do Deus Todo-Poderoso.
seja diferente de cumprir o papel pelo qual Ele me fez. Eu preciso em tudo glorificar a Deus. Agora, pastor, se eu tenho uma dica aí pra gente caminhar nessa batida de em tudo glorificar a Deus. Primeiro, a gente tem que aprender como não fazer, né? O que eu não devo fazer para que essa manifestação da glória de Deus seja impedida e ser refletida. Nós aprendemos no MIPA, meus irmãos, que enquanto crentes em Cristo Jesus, tudo o que nós fazemos, quem já é mipeiro aqui há mais tempo sabe, tudo o que nós fazemos não tem relação com aquilo que nós não tem a ver com a gente. Tudo que nós realizamos, na verdade, não tem a ver com a gente, não tem a ver com as nossas ações simplesmente. Porque a nossa realização não está naquilo que a gente faz. Parece filosófico, mas apesar da gente fazer, mas a nossa realização, Jorge, enquanto crentes em Cristo Jesus, a nossa realização ela está no outro. Não é o quanto a minha oratória é boa, não é o quanto eu falo bem, não é o quanto eu domino de hermenêutica, não é o quanto eu canto bem, ou quantos melismas eu consigo fazer, ou qual a altura da minha voz alcança quando eu canto. Não tem relação em quantos acordes por segundo alguém faz, fazendo de um som normal um som extraordinário e mais bonito. Tem relação com o outro. A nossa realização não está naquilo que nós fazemos. A nossa realização, Daniel, ela está no outro. É quando eu toco um instrumento aqui e eu canto uma canção em que a minha voz alcança 2 ou 3 oitavas acima. Isso toca o coração de quem está sentado aí e começa a ser quebrantado esse coração. É quando eu estou aqui cantando, entendendo Deus enquanto eu canto. Toca nos corações enquanto eu canto. Quebra o coração de pedra enquanto eu canto. Transforma essa atmosfera enquanto eu canto. Prepara, Senhor, os corações. A palavra vai vir logo depois do louvor. Que a palavra possa alcançar a vida enquanto eu toco um instrumento. Eu não estou preocupado em quantos acordes bonitos eu vou fazer e como isso vai ficar legal no Instagram. É quanto essa nota que está saindo do instrumento é transformada em unção e toca o coração de quem ouve. Nós aprendemos que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. E o que a gente faz tem relação não com o que a gente faz, porque a nossa realização ela está no outro. É quando eu prego que uma vida é tocada e entendeu a palavra e disse: realmente, eu tenho vivido uma vida que não agrada a Deus. Eu tenho vivido uma vida que não glorifica a Deus. Eu preciso parar de fazer isso. Eu ouvi a palavra, eu vou colocar ela em prática, e a partir de hoje a minha vida vai mudar. E ao colocar a palavra de Deus em prática, essa vida é transformada. É isso que realiza aquele que prega. Não é quantas vezes você vai levantar a sua mão e vai dar um brado de glória a Deus. Até porque por vezes o pregador precisa ainda dizer: levanta a mão, dá um glória a Deus. Não tem relação com quanto a palavra vai manobrar a massa, porque não é sobre manobrar a massa com um jargão ou uma palavra de efeito. É sobre subir aqui debaixo de oração, debruçado na Escritura, acreditando que uma palavra vai ser liberada desse altar e vai fazer realmente o efeito que ela veio para fazer no coração de alguém, que vai deixar de viver uma vida mais ou menos, para viver uma vida que glorifique a Deus em tudo. Quem quer sair daqui hoje vivendo uma vida que glorifique a Deus, diz amém. Então, meus irmãos,
Quando eu digo que eu faço para Deus, mas na verdade eu faço para mim. Isso não é uma vida que agrada a Deus. Isso não é uma vida que glorifica a Deus. Quando eu digo não, é para Deus, mas na verdade é para mim. Na verdade tem relação comigo. Tem relação com o quanto isso vai gerar de curtidas, likes, palmas, aplausos, comentários, seja lá o que for. Não. Isso tem relação com orgulho, ganância, egoísmo. Essas coisas são incompatíveis com a glória de Deus e com aqueles que vivem para a glória de Deus. Essas são coisas carnais, humanas. Mas nós não somos mais carnais e queremos ser guiados pela nossa humanidade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as decisões que ele tomava não eram por conta da sua sabedoria ou pela força do seu braço. Elas tinham uma força que o impelia, era por Cristo, era por Ele. Nós precisamos parar de viver por nós mesmos, desejosos por tudo aquilo que estamos afoitos para conquistar e ter, e precisamos viver uma vida embalados pelo Espírito de Deus, guiados pelo Senhor, para que o nome dEle em tudo na nossa vida seja glorificado e engrandecido. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Graças a Deus. Porque os carnais, eles são egoístas, são orgulhosos, são gananciosos. Buscam de todas as formas uma autopromoção, uma maneira de serem vistos, uma glória pessoal. E precisam ser aplaudidos e aprovados o tempo inteiro. Mas os espirituais não. Eles entendem que tudo que está sendo feito e realizado, está sendo feito e realizado para a glória de Deus. Existe um foco, glorificar a Deus em tudo. Trabalharão incansavelmente, para que em tudo que seja feito, o nome do Senhor seja glorificado. Pastor, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de prova, mesmo nos momentos em que todo mundo parece ter sumido, ninguém te manda uma mensagem, parece que o chão saiu, parece que Deus se calou, fez silêncio, não responde às suas orações, mesmo nessa hora. E incansavelmente, aqueles que desejam glorificar a Deus em tudo, farão de tudo para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido. Tudo. Porque eles entenderam que existe algo que é maior e melhor. Pastor, mas tem muita luta. Não é fácil não, né, irmãos? Muita luta. Mas Deus é maior. Fala para quem está pertinho de você. Muita luta, né, irmão? Oh, glória a Deus. Diz para ele assim: fica tranquilo, Deus é maior. Isso. Pastor, tem muita batalha, a batalha está grande. Eu sei. Não é fácil não. Mas o nosso Deus é um Deus de vitória. Glória a Deus. Pastor, tem muita guerra. Mas o meu Deus é o general de guerra. Ele é o general da batalha, Marta. É Ele que manda. Pastor, não está fácil. Quem disse que ia ser? Não está fácil para ninguém, irmão. Só para você? Não está fácil? Ai, pastor, não está fácil. Não está não? Amém. Aperta a minha mão aqui, ó. Nem para você e nem para mim. Tá fácil para quem aí? Para quem tá fácil, dá glória a Deus. Tá fácil, Lili? Lili, que bom ter você aqui, viu? Tá fácil não, né, irmã? Irmão, a Lili tá aqui, glória a Deus por isso. O carro passou, jogou ela longe na moto. Sofreu um acidente, foi parar no hospital. Minha esposa estava me contando. Apareceu um varão lá para te entregar um mistério, dizendo: não para, o diabo queria te parar.
Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Glória a Deus. Deus te levou lá para que você pudesse entender. Continua com os projetos que você está no seu coração. Mesmo nos momentos difíceis, a gente precisa seguir. Não está fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, tio. Mas a gente que é crente em Cristo Jesus, sabendo que não é fácil, a gente recorre para a palavra, Jorge. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, diz assim: pois tem por certo que as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser. As tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Pastor, está difícil. Eu só ouço gente à minha volta dizendo: é melhor parar, irmão. Para logo. É melhor desistir. Puxa o freio de mão. Joga a toalha. Não dá mais. O clima não está favorável. O ambiente não está favorável. Joga a toalha. Para. Desista. Você ainda acredita que pode dar certo ainda? Irmãos, eu não sei você, mas eu estou agarrado no Salmo 20, versos 7 e 8. Levante sua mãozinha assim. Uns confiam em carros. Eu ouvi um glória a Deus aqui, vou falar de novo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles caem e ficam prostrados, mas nós, porém, nos levantaremos e permaneceremos de pé. Quem recebe essa palavra, joga outra mão para cima, abre a sua boca e dê um brado de glória a Deus. Porque a minha confiança não está naquilo que eu ouço das pessoas à minha volta. A minha confiança está num Deus que é todo poderoso, Rafael. Num Deus que pode todas as coisas, num Deus que faz milagre acontecer. Como é que eu faço, pastor, para ter uma vida que agrade a Deus? Eu vou terminar já já. Eu vivo uma vida de obediência à palavra de Deus. Quer viver uma vida que glorifique a Deus? Ivan Baia, Jerusa, Natália. Quer viver uma vida que glorifique a Deus, Rodrigo? Viva uma vida de obediência à palavra de Deus. Eu ouvi um glória a Deus aqui, um aleluia fraquinho ali. Vou falar de novo para ver se você me ajuda e vem comigo dando glória. Quer viver uma vida que glorifique a Deus? Viva uma vida de obediência à palavra de Deus. Quem lembra de Daniel, capítulo de número 6, verso 10 a seguir, quando Daniel está lá orando 3 vezes ao dia. Quem lembra disso diz amém. Isso aqui é a igreja da palavra, irmãos. Lembra de Daniel, capítulo 6, Daniel? Daniel está preso, está lá na Babilônia. Foi feito um decreto: quem orar a qualquer um Deus que não seja deuses babilônicos ou o próprio rei, a sentença para ele é ser jogado numa cova de leões. Na hora que Daniel ouviu que estava proibido de orar em toda a Babilônia, qual foi a primeira coisa que ele fez? Orar. Mas ele orou do nada? Não. Essa aqui é a igreja da palavra, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 6, verso 33. Lembra do que está escrito lá? Todo aquele que de alguma maneira está cativo ou foi levado para longe da cidade, que se voltar para o templo em Jerusalém e orar a Deus, Deus ouvirá as suas orações. Agora, enquanto Daniel está em perigo lá na Babilônia, ele se lembrou da palavra
Ele disse: existe uma palavra na minha terra que diz que se eu me voltar na direção do templo em Jerusalém e orar, o meu Deus vai ouvir a minha oração. Então eu vou viver em conformidade com essa palavra. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele orava a Deus. E agora, por saber que Daniel está orando a Deus, o rei manda pegar Daniel e jogar na cova dos leões. E aí, já conhece a história, né? O que aconteceu com Daniel, Carlão, lá na cova dos leões? Deus livrou Daniel da cova, sim ou não? Não. Pegadinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus poupou Daniel da cova? Pastor, mas o senhor falou que se ele virasse para Jerusalém, como estava escrito lá no livro das crônicas, e orasse a Deus, Deus ia ouvir as orações. Deus ouviu. Deus só não fez, provavelmente, do jeito de Daniel. Geralmente é assim, né? A gente ora por algo, não acontece do jeito que a gente deseja. A gente fica atordoado. Quando passa, a gente fala: era isso que Deus queria. Só não fez do nosso jeito. Deus poupou Daniel da cova, sim ou não? Não. Mas Deus poupou Daniel na cova. Ele poupou ele da cova. Deus poupou ele na cova. O leão teve que jejuar. Naquele dia o leão ficou com fome, porque alguém havia decidido glorificar a Deus obedecendo a palavra. Eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Você que está doido para sair de uma situação que talvez esteja te apertando muito. Eu sinto te dizer que nem sempre tudo aquilo que você vai colocar diante de Deus em oração, Deus vai fazer conforme você quer e conforme você tem pedido. Mas como um profeta do Senhor, eu quero liberar para você. Deus talvez não te livre dessa cova, meu irmão, mas Ele está providenciando livramento hoje dentro dessa cova. É dentro dessa situação estranha e complicada que você se colocou, que o Deus Todo-Poderoso vai te dar livramento e vai te dar vitória. Quantos creem nisso? Fique de pé no nome de Jesus. Então, quer viver uma vida que glorifique a Deus? Vive uma vida de obediência à palavra. E aí, quando o rei percebe que Daniel não está vivo, a Bíblia diz que ele faz um decreto, John. E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Porque a sua obediência a Deus, por meio da palavra dele, vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado não só através da sua vida, mas que o nome do Senhor percorra bairros, cidades, estados, nações, só porque você decidiu ouvir a palavra e obedecer a ela. Quando ele foi livre, presbítero Cristiano, da boca dos leões, do poder dos leões, o texto de Daniel, capítulo 6, do 25 em diante, vai dizer que o rei Dário, ele faz um decreto, e eu quero ler isso para vocês hoje e liberar essa palavra para vocês, para que você entenda o que Deus está fazendo aqui hoje. Daniel 6, do 25 ao 27. Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas da terra, dizendo: paz e prosperidade. Estou editando um decreto. Diga comigo, um decreto. Ei, diga forte, um decreto.
Ele diz: estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Eu profetizo que hoje um decreto está sendo assinado no céu em meu favor. E você está aqui comigo, diga glória a Deus. Eu vou dizer de novo para que você tome posse disso. Eu profetizo que um decreto está sendo assinado no céu em meu favor e em seu favor. Por conta da nossa obediência à palavra, por conta da nossa decisão de viver uma vida que glorifique a Deus, decretos estão sendo liberados em nosso favor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se havia uma enfermidade, existe um decreto de cura essa noite. Se havia um decreto se havia uma palavra de confusão, existe um decreto de direção de Deus essa noite. Se havia uma palavra de perdas, de danos, de ruína, existe uma palavra, um decreto de provisão de Deus essa noite para nós. Nós vamos sair daqui decididos a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo aquilo que a gente faz. A maneira como nos vestimos, comemos, bebemos, andamos e nos movemos precisa glorificar a Deus. E eu termino. Pastor, tem mais dica? Tem, eu acabo agora. Quer viver uma vida que glorifique a Deus? Se submeta à vontade de Deus. Tem muita gente correndo, fugindo, disfarçando. E Deus está te chamando para que você se submeta à vontade dEle. Porque se submeter à vontade de Deus glorifica a Ele. Lucas capítulo 1, verso 38. Está lá o episódio de Maria, irmãos. O anjo aparece, vai dizer para ela: olha Maria, você vai ficar grávida. E olha, é um negócio miraculoso, hein? É do Espírito Santo, não é de homem nenhum, irmãos. A resposta dela no capítulo 1, verso 38 de Lucas é: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se submeter à vontade de Deus fez com que Maria se tornasse conhecida em toda aquela localidade como aquela que de forma miraculosa gerou o Salvador. Quer ver uma vida que glorifique a Deus? Pare de lutar contra a vontade de Deus, meu irmão. Está arranhetando aí, está segurando. Deus está te chamando. Quer mais? Quer viver uma vida que glorifique a Deus? Pregue o Evangelho. Porque pregar o Evangelho glorifica a Deus. Está na hora de você sair aí das escondidas, com aquela frase assim: não, vou ficar sentadinho aqui no meu cantinho, eu não quero trabalhar, não quero nada. Deus não te chamou para ficar sentadinho no cantinho. Existe um pastor aqui nessa igreja que está orando, e orando de acordo com a palavra. Jesus disse assim: olha, vocês têm que orar, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Ore ao Pai para Ele mandar trabalhadores. Eu estou orando, irmãos. Jesus, manda a gente para trabalhar. Já recebemos mais de 9 trabalhadores hoje, glória a Deus. Mas é para trabalhar, irmão.
para ficar na porta segurando uma placa, no estacionamento ajudando a colocar um carro no lugar, a servir uma ceia, a ser um diácono, um cooperador, a pregar, a entregar um folheto, a falar do amor de Jesus. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Jesus está contando com você para fazer a obra dele. Não é tempo da gente se esconder. Não é tempo de resistir o chamado. Então está na hora de arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. Pregar o Evangelho também glorifica a Deus. Levar as pessoas a conhecer a Deus glorifica a Ele. Quer mais? Acabou. Vive uma vida de gratidão, irmãos. Porque viver uma vida agradecido a Deus glorifica a Deus, sabia? O que tem de gente reclamando da vida não está no gibi. Está inteirinho, está vivo, ouve, fala, vê. Tem todos os sentidos intactos. Saiu de casa hoje, bobear, você está aqui com seu carrinho aí bacana, sua motinha, sua bicicleta elétrica. Tem uma casa para você voltar agora, quentinha para te aquecer do frio que está fazendo lá fora. Mas ainda assim hoje conseguiu encontrar argumento para reclamar de Deus, para reclamar de alguma coisa. Quer viver uma vida que glorifique a Deus? Para de reclamar das coisas. É uma lenga-lenga que ninguém aguenta mais. Reclama disso, reclama daquilo. Parece o que a Bíblia diz, uma mulher rixosa. Reclama de tudo e de todos o tempo inteiro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você precisa agradecer a Deus porque você está aqui hoje, sendo igreja. Tem muita gente que queria estar aqui, mas não pode estar aqui. Tem gente que está num leito de hospital. Tem gente que está encarcerado, está preso. Jesus te fez livre. Você está aqui, está perfeito. Levanta a sua mão para você adorar. Para de reclamar da vida e comece a agradecer. Isso vai glorificar a Deus, que está te dando saúde, vida, roupa, casa, carro. Está te dando tudo. O que mais você quer? O que mais você quer? Ele está te dando o privilégio de ser igreja, de fazer parte de uma igreja que é dele e que um dia ele vai voltar para buscar. Aleluia! Então seja grato, porque a gratidão, ela glorifica a Deus. Eu vou para casa com essa palavra queimando ainda no meu coração. Nós precisamos olhar para nós. Precisamos colocar o trem nos trilhos outra vez. Estamos vivendo uma vida para nós mesmos. Precisamos viver uma vida para a glória de Deus. E eu já te dei aí o que você precisa para viver uma vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você vai viver o melhor mês de junho da sua vida. Se você sair daqui decidido, Deus, eu quero viver uma vida para glorificar o teu nome. Ainda que isso de alguma maneira possa causar algumas situações no meio do caminho, não importa. Eu quero viver uma vida que glorifique o Senhor. Eu quero cantar para a tua glória, eu quero pregar para a tua glória, eu quero evangelizar para a sua glória, eu quero tocar um instrumento para a sua glória, eu quero fazer tudo para a glória do teu nome, Jesus. Se você sair daqui decidido a viver uma vida para a glória de Deus, se prepara para viver o melhor junho da sua vida. Levante uma de suas mãos para os céus. Levante uma de suas mãos assim. Escute essa canção, se você sabe, cante. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Abre a
sua boca e cante. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, traz sério, faz pães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens e trazer chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mas sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens e trazer chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Quem recebe isso, diga glória a Deus, aplauda Jesus bem forte. Aleluia! Nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção que o Senhor liberou sobre nós, para viver uma vida que glorifique a Deus em tudo. Tem alguém essa noite que ouviu a palavra, que estava afastado dos caminhos do Senhor, e está decidido a partir de hoje, 1º de junho, pastor, eu quero viver uma vida que glorifique a Deus. Chega, não quero viver mais como eu vivia. Eu ouvi a palavra e quero voltar para os caminhos do Senhor hoje. Tem alguém entre nós que estava afastado dos caminhos do Senhor? Dá um sinal com a sua mão. Ouviu a palavra e quer retornar para os caminhos do Pai? Cadê você? Tem alguém? Tem alguém entre nós que nunca foi crente em Cristo Jesus? Pastor, eu vou na igreja, eu ouvi a palavra e eu não quero mais viver a vida que eu vivia. Eu quero viver uma vida que glorifique a Deus. Para isso você precisa declarar a Jesus como o Senhor da sua vida. Tem alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus essa noite? Dá um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Não tem ninguém? Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma nova oportunidade. Pega o seu envelope, meus irmãos. Nós vamos contribuir financeiramente para que essa obra continue avançando. Coloque aí no envelope o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Se Deus quiser, esse mês nós retomamos aí o calendário, o cronograma, da nossa obra. Já vamos começar ajeitando 3 salas da parte da administração, a ver as placas das laterais e do fundo, a acústica, a mesma que está aqui no altar, o ar-condicionado que está faltando ali, um aqui, e daqui até dezembro, em nome de Jesus, colocar o nosso carpete no lugar e quem sabe fechar o ano já com as nossas poltronas no lugar dessas cadeiras, em nome de Jesus, para a gente seguir em frente com o cronograma da nossa obra, com aquilo que falta a gente fazer ainda. Mas a gente só faz isso com recurso. Só faz porque Deus tem tocado em corações e levantado pessoas que acreditam que esse lugar é uma terra fértil e que essa igreja é uma igreja que tem liberado desse altar uma palavra que tem transformado vidas. Pegue seu envelope com a sua contribuição, segure e apresente para Deus. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te agradeço, Senhor, por estarmos reunidos aqui para te adorar como igreja, para te exaltar.
Te agradeço por cada um dos meus irmãos que entenderam, por meio da tua palavra, que contribuir financeiramente para essa igreja, contribuir para o avanço do reino do Senhor aqui na terra. Deus, abençoa 1000 vezes mais cada um dos dizimistas e ofertantes fiéis dessa igreja. Te oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. E você diz, olha, você pode fazer isso de forma física, colocando dinheiro no seu envelope e trazendo aqui, ou pelo QR Code, ou ainda pelas chaves Pix que estão aí dentro do envelope, tá? Sai do seu lugar e venha contribuir em nome de Jesus. Tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, me desesperar, sobre mim há uma promessa. Onde eu puser a plantar dos meus pés, possuirei, sobre mim há uma promessa. Prosperarei. Fique de pé, estenda assim as suas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Leva-nos para casa em paz, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal. Nos deu uma semana incrível na presença do Senhor, repleta de alegrias e repleta de respostas do Senhor para nós. Te oramos assim, agradecidos no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025! Está terminado em nome de Jesus. Para a esquerda, na minha frente e para